um mistério envolvendo um dos mais enigmáticos desaparecimentos do último século. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês o caso de Chris e Lizane que desapareceram no Panamá. Olá pessoas, sejam muito mais que bem-vindos a esse canal que fala sobre casos reais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve no canal e já deixa seu like. E aproveita também para ver alguns vídeos anteriores que já tem muito caso misterioso. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Deixe seu like, compartilhe para os seus amigos, familiares, papagaio, cachorro, enfim. Mas hoje eu vim falar pra vocês um dos casos mais enigmáticos da nossa América do Sul, América Central, enfim, do continente americano, que é o desaparecimento das holandesas Chris e Lizane, que desapareceram no Panamá. Esse vídeo é uma sugestão de um inscrito que eu já estava querendo gravar há muito tempo, aí eu aproveitei essa sugestão e já falei assim, já vou trazer. Mas então, muito obrigado e comente aqui caso você queira que eu traga algum caso criminal. Enfim, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. Chris Kramer e Lizane Fromm eram estudantes holandesas que desapareceram em abril de 2014 enquanto faziam uma trilha no El Alpinista, no Panamá. Após uma busca intensa, os seus restos mortais só foram encontrados alguns meses depois, mas ainda não se sabe a real causa da morte delas. Mas as autoridades holandesas, junto com as autoridades do estado do Panamá, desconfiaram que a morte foi acidental, falando que elas provavelmente caíram de um penhasco enquanto caminhavam. No entanto, a possibilidade de um crime ter acontecido não pode ser descartada e é a teoria, vamos dizer assim, mais aceita pelas pessoas, já que outros 2 corpos foram encontrados junto com Lizane e Chris. Fora também que ali na área há também muitos indícios de crime. Por exemplo, tráfico de droga. Fora também que as autoridades do estado do Panamá foram bastante questionadas, vamos dizer assim, sobre a má condução do caso sobre o desaparecimento das garotas. Em uma nova investigação aberta em 2007, eles começaram a apontar sobre algumas coisas, principalmente sobre essa má condução do governo do Panamá e também sobre alguma ligação com outros casos de assassinatos na área. Embora o caso tenha muitas teorias sobre o que aconteceu com Lizane e Chris, nenhuma delas explica fielmente o que aconteceu. E aí que eu vou falar pra vocês, que agora desse breve resumo, vou falar pra vocês quem era Lizane e Chris. Apesar de ser um caso muito famoso, eu não consegui encontrar tanta coisa assim sobre a vida passada de Lizane e de Chris. Mas eu vou falar um pouquinho. Chris Kramer tinha 21 anos na época do seu desaparecimento e Lizane Fromm tinha 22. E ambas cresceram e nasceram em Amersfoort, nos Países Baixos. Chris era descrita como sendo uma pessoa muito responsável, criativa e também era uma pessoa aberta para novas experiências do mundo. Enquanto isso, Lizane era descrita como uma pessoa otimista, muito inteligente e também uma pessoa aficionada por vôlei. E eu entendo ela, porque vôlei é muito legal. Melhor do que futebol. Na época, Chris tinha acabado com seus estudos na educação social, que era uma área que ela gostava, e ela se especializou em educação artística na Universidade de Utrecht. E nessa mesma época, Lizane tinha acabado de se formar em psicologia. E apenas algumas semanas antes delas viajarem para o Panamá, Lizane se mudou para um apartamento, na verdade era um dormitório em Amersfoort junto com Chris. Ambas trabalhavam em um restaurante chamado, peraí que eu vou ter que ler porque esse nome é muito complicado, Inden Kleinshap. Acho que é assim que se fala. Ambas juntaram dinheiro por cerca de 6 meses e elas estavam planejando ficar 6 semanas de férias no Panamá. Nas férias elas estavam pretendendo falar espanhol, quer dizer, aprender a falar espanhol e também participar, vamos dizer assim, de um grupo de socialização, um grupo de ajuda aos moradores locais. E meio que essa viagem serviria como uma comemoração pela formatura de Lizane. E aí que vem a parte do desaparecimento que é bem macabra. Chris e Lizane chegaram no Panamá no dia 15 de março de 2014 e elas passaram algumas semanas viajando ali pelo país, até que elas chegaram na cidade, gente, não ria porque esse nome é engraçado, mas eles chegaram na cidade chamada Boquete, em Chirique. Eles chegaram na cidade no dia 29 de março de 2014 para ficar com uma família local que ia receber eles, enquanto eles faziam, meio que o aprendizado de espanhol e também faziam alguns trabalhos voluntários com as crianças locais. Mas foi no dia 1º de abril de 2014 que ambas decidiram pegar a trilha El Alpinista junto com o cachorro da família que eles estavam ficando para poder ver algumas coisas, já que elas tinham muito tempo livre, já que aconteceu meio que algum probleminha ali com a questão do trabalho voluntário, ou seja, elas tinham cerca de 2 semanas de férias. Essa trilha El Alpinista fica nos arredores do vulcão Baru. Na noite do mesmo dia, a família anfitriã começou a perceber algo de muito errado quando o cachorro da família voltou, mas sem sinal nenhum das garotas. E eu fico imaginando o que esse cachorro viu
com essas garotas ali. Eles chegaram a procurar algum sinal das garotas pelas vizinhanças, perguntando se alguém tinha visto elas, mas ninguém tinha visto. Foi então que a família anfitriã decidiu meio que deixar assim pra manhã seguinte, já que elas poderiam aparecer a qualquer momento. Foi então que no dia seguinte as meninas não apareceram e a família anfitriã decidiu ligar para as autoridades. Mas foi somente no dia seguinte que as autoridades começaram a fazer uma busca pelas meninas, com helicópteros sobrevoando a floresta, e também alguns moradores começaram a se voluntariar para poder ver aonde estavam as meninas a pé. Exatamente, até mesmo chegaram a levar alguns cães farejadores. Os dias se passaram, tanto Lizane quanto Chris ainda não apareceram, e foi então no dia 6 de abril de 2014 que a família das holandesas decidiram vir para o Panamá para poder saber o que estava acontecendo ali. A família holandesa veio junto com alguns detetives do país para poder auxiliar as autoridades do Panamá. E foi então que, junto com as autoridades holandesas e também do estado do Panamá, e também junto com uma equipe de cães treinados para poder encontrar pessoas, eles fizeram uma busca completa por 10 dias na trilha El Alpinista. Mas por cerca de 10 semanas, nenhum sinal das meninas foi encontrado e eles começaram meio que colocar esse caso na gaveta. Foi então que aconteceu uma coisa muito bizarra. O caso foi passando e como não havia nenhum sinal das garotas, meio que tava deixando o caso de lado já. Mas foi então que uma moradora local disse ter achado uma mochila azul perto de um arrozal em um riacho. Dentro da mochila foram encontrados 2 pares de óculos escuros, $83 em dinheiro, o passaporte de Lizane From, uma garrafa d'água e 2 sutiãs. Mas os 2 objetos, vamos dizer assim, mais importantes foram os celulares das garotas e também a câmera, que, cara, tem umas coisas muito bizarras nessa câmera. E justamente foram nesses 2 objetos que as coisas começaram a ficar muito sinistras e muito medonhas. Esse caso, ele realmente dá medo, parece um filme de terror. Com o telefone das garotas em mãos, eles descobriram que ambas as garotas tentaram ligar para a emergência, tanto do país holandês, tanto quanto do Panamá, 77 vezes. As 2 primeiras chamadas aconteceram mais ou menos 1h da tarde, quando as garotas chegaram na trilha e já começaram a trilha. Porém, como o sinal na floresta era muito ruim, nenhuma das 2 chamadas foi completada. E no segundo dia do desaparecimento, no dia 2 de abril, elas tentaram umas 4 tentativas. A primeira aconteceu por volta das 6h58. E a última chamada aconteceu às 1h56 da tarde. Aparentemente, nesse dia, elas quase conseguiram completar a ligação por 2 segundos, mas ela caiu, já que o sinal era muito ruim. Mais tentativas foram feitas no dia 5, com o telefone de ambas as garotas, mas chegou um fatídico momento que a bateria do telefone de Lizane acabou, e nesse mesmo dia o celular de Chris passou a ser acessado 22 vezes com um PIN incorreto, ou seja, isso poderia indicar que ou Chris estava muito acidentada, tentando botar a senha do celular, ou alguém tinha pegado e... já sabe, né? O telefone de Chris foi usado pela última vez no dia 11 de abril. Ele ainda restava 22% de bateria quando foi desligado. E aí que vem a parte, vamos dizer assim, mais sinistra do caso, que é as imagens encontradas na câmera, que é bem bizarra. Apesar de ter algumas fotos já no celular das garotas, a câmera mostrava algo muito mais bizarro. E elas mostravam também que elas estavam fotografando, vamos dizer assim, a trilha durante todo o percurso. Um fato muito importante era que as fotos encontradas iam até o número 508 e depois simplesmente pulavam para 90 fotos, todas tiradas no dia 8 de abril por cerca de 3 horas de tempo, desde 1h da madrugada até quase 4 horas. Mas um fato muito bizarro é que a foto 508 já pulava para a foto 510. Ou seja, isso poderia indicar que a foto 509 tinha alguma ligação com aquele desaparecimento todo. Mas uma coisa muito bizarra era que a foto foi deletada, e se a foto fosse deletada na câmera, era possível recuperar. Porém, alguns especialistas falaram que ela foi deletada em um computador, ou seja, não tinha como recuperar ela. Mas aí que tá. Como que ela foi deletada no computador? Ou seja, isso fez com que as pessoas começassem a desconfiar que havia alguma pessoa envolvida naquele desaparecimento. Falando agora sobre as fotos noturnas, todas elas é bem misteriosa e bem estranha de se ver. É muito bem bizarro. Se você procurar na internet, você vai conseguir encontrar muitas fotos, e todas elas são muito bizarras. Algumas variavam de uma foto de uma pedra, onde elas tentavam sinalizar com um pedaço de plástico e alguns galhos. Nas fotos também é possível ver que elas estavam tentando sinalizar com uma espécie de espelho feito das batatas, daquele pacote de batatas Pringles.
Ou seja, para quando o sol viesse assim de um jeito, batesse, ele refletisse e as pessoas pudessem ver aquele brilho. Mas estranhamente, nenhum desses objetos foi encontrado no local, nem pelos guias e nem pelas pessoas que estavam procurando. Ou seja, para essas pessoas não havia sinal nenhum de Lizane e Chris naquela área. Entre as fotos noturnas também tem uma foto da Chris com o cabelo meio que em close. E essa foto divide bastante opinião, já que algumas pessoas começaram a ver sangue nessa foto. Eu particularmente não vi sangue nenhum. Uma outra coisa também era que tinha uma foto de Chris deitada com as têmporas sangrando, mas essa foto, obviamente, né, não foi divulgada. E isso poderia indicar que ela ou havia sofrido algum acidente ou tinha alguma pessoa ali no meio. Essas fotos noturnas usando flash também poderia significar que elas estavam tentando sinalizar para alguém, já que naquela redondeza há muitas fazendas de indígenas. Mas o que me dá mais medo nesse caso é que a floresta ela é extremamente escura à noite, você não consegue enxergar nada na sua frente. E você só ouve os galhos balançando com o vento e também alguns animais. Ou seja, eu imagino o desespero dessas garotas, porque eu tenho um pavor de escuro. Eu, se me perdesse num lugar desses, eu estaria em desespero. Mas foi então que, depois de muito tempo, que descobriram finalmente os restos mortais das garotas. Após as fotos serem reveladas, eles viram a foto de Chris sangrando pelas têmporas e começaram a desconfiar que aquilo se tratava de algum assassinato. Foi então que eles foram até aonde a mochila foi encontrada e lá eles descobriram uma coisa muito bizarra, que era a roupa de Chris Kramer devidamente dobrada ao longo do rio. Foi então que 2 meses após o descobrimento da mochila foi encontrado no local um osso pélvico e também um dos tênis das garotas que mais tarde se descobriu ser de Lizane. Esse tênis ainda tinha o pé dela ali dentro. Esse osso pélvico que se descobriu ser de Chris Kramer estava extremamente branco, indicando que ele já estava em um estado muito avançado de decomposição. Mas também foram encontrados alguns traços de cal e isso explicaria a tamanha branqueza, vamos dizer assim, do osso pélvico da Chris. Os investigadores tiveram a impressão de que o osso pélvico foi exposto por muito tempo ao sol, mas também alguns moradores locais começaram a apontar que na região se usa muito cal para poder tratar da plantação. Mas vale lembrar que o cal ele é usado muito por criminosos que querem que o processo de decomposição seja muito rápido. Ou seja, caso você queira esconder algum corpo, taca cal na pessoa. Quer dizer, não assassina ninguém. Mais tarde, em agosto de 2014, uma bola de pele foi encontrada no mesmo local e exames de DNA posteriormente afirmaram que essa pele pertencia a uma das garotas. A pele que foi encontrada logo assim, 5 meses depois do desaparecimento das garotas, estava em um estágio inicial de decomposição. Os médicos afirmaram que na época que o material foi entregue, ele foi entregue pela responsável do caso e ela disse que não sabia de onde vinha esse material. Ou seja, é bem misteriosozinho essa bola de pele aparecer sem ninguém saber aonde é que ela foi encontrada. Além do formato estranho, outras perguntas também começaram a aparecer, como o fato de como aquela pele sobreviveu a um local extremamente quente e úmido como a floresta. Ou seja, ela para desaparecer. Mas aí que vem uma das primeiras controvérsias do caso, que é a parte da pele, que, embora o exame forense inicial tenha dito que essa pele pertencia a uma das garotas, o exame de DNA final falou que essa pele pertencia, na verdade, a uma vaca. O que eu não entendo, já que, como é que eles conseguiram encontrar DNA de uma das garotas na pele de uma vaca? E no mesmo dia que essa pele foi encontrada, os ossos das garotas foram encontrados junto com 2 outras ossadas diferentes. Uma dessas ossadas diferentes pertencia a uma idosa e a outra pertencia a uma criança. E foi aí que começaram a suspeitar de que era um assassinato muito maior. Com esses restos mortais em mãos, um outro ponto foi levantado sobre esse caso, que é a questão do rio Culebra. Supostamente, esse rio não teria força o suficiente para poder arrastar um corpo até ali e muito menos destroçar aquele corpo da maneira que estava. Porém, os habitantes locais falam que quando estão no período de cheia, o rio ele simplesmente fica muito violento, e que sim, é capaz de levar um corpo. E com essa cheia, também é possível meio que destroçar o corpo nas pedras. Mas isso aconteceria num caso tipo abrasão, quando o negócio tá passando, causa alguns arranhões. Estranhamente, nos ossos não tinha esse sinal de abrasão. E para os antropólogos forenses do caso, falaram que não é possível que esses ossos tenham sofrido, vamos dizer assim, a abrasão na pedra, porque não há sinais nenhum
desse desgaste. Mas a pergunta que não quer calar é se existe algum suspeito no caso. E sim, existem 2 suspeitos no caso. Muitas pessoas começaram a desconfiar de um guia que teria ido buscar as garotas na casa da família anfitriã no dia 2 de abril de 2014. Ou seja, um dia depois delas fazerem a trilha É o Alpinista. Foi publicado na internet amplamente na época que o guia, que na verdade esse passeio nem estava agendado e que esse guia, na verdade, foi para a casa da família anfitriã para construir um álibi. Porém, o tour foi sim agendado, já que a própria pessoa que estava resolvendo aquilo tudo, aquela questão do agendamento, confirmou isso, já que ambas as meninas tiveram um problema, vamos dizer assim, com a questão voluntária, e elas tiveram algumas semanas de folga, então elas queriam fazer um tour pelo Panamá. Ou seja, essa teoria foi descartada. Porém, um outro guia entrou em julgamento na internet pelos investigadores internautas. Essas pessoas começaram a afirmar que esse guia teria encontrado as garotas na trilha. Começaram a pipocar algumas informações falsas na internet de que esse homem teria sido o motorista da van que levava as garotas para a cidade de Boquete. Logo, ele teria conhecido Chris e Lizane antes do desaparecimento delas. Porém, essa informação dele ser motorista é completamente falsa e infundada. Uma outra coisa muito absurda e que foi levado, vamos dizer assim, em consideração pelos internautas, era que as garotas estavam fazendo um sinal de positivo, como um joinha, nas fotos. E esse sinal de joinha, era meio que um sinal registrado desse tal guia. Esse guia costumava fazer esse sinal positivo em todas as fotos que ele tirava com alguns turistas. E isso poderia indicar de que elas estavam na trilha com ele e que essa foto, provavelmente aqui 11:09, era ele fazendo um sinal de positivo. Porém, a mãe de Lizane teria uma outra explicação para esse sinal de joinha. Provavelmente, a Lizane queimou o polegar durante a viagem e as meninas decidiram fazer esse sinal de joinha como se fosse uma brincadeira, um debochezinho com o dedo. No final das contas, várias pessoas começaram a desconfiar de que elas se perderam na floresta e que teriam caído em algum momento em algum penhasco. Mas essa explicação revolta muitas pessoas, já que elas falam que a polícia esconde o real motivo dos assassinatos e o real assassino do caso. Fora também que não há provas o suficiente para descobrir a real causa da morte das garotas. E esse caso permanece um mistério até hoje, quem é o assassino e como as garotas morreram. Mas então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. E se você quer que eu traga algum caso criminal, é só deixar aqui nos comentários que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Mas então, até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.